E meus irmãos, eu gostaria de passar os olhos com os irmãos no primeiro capítulo de Efésios, porque cristãos precisam saber com toda a clareza do que Deus fez por eles e do que eles fazem para Deus. E eu queria fazer então com vocês uma leitura assim bem superficial de Efésios capítulo 1, de 3 a 14. Esse texto é uma doxologia, é um hino. É basicamente alguma coisa que talvez o apóstolo tenha composto ou talvez veio de uma tradição cristã do início dos tempos. Esse trecho é importante porque constrói toda a estrutura de um Deus cristão, vamos dizer assim, diferente de um Deus de compreensão judaica, que é um só ser. Nós aprendemos, inclusive por esse texto, que Deus é um só ser em sua essência, que subsiste em três pessoas com funções diferentes, mas que são de mesma essência e natureza. Portanto, há um só Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O apóstolo Paulo tinha passado 3 anos nessa cidade de Éfeso, quando preso, ele escreveu esta carta. E ao que tudo indica, esta carta pretendia não apenas alcançar os efésios, mas também a todos os crentes em volta. Todos os crentes de todos os tempos. Porque esta carta, ela tem estes pontos que são importantes para estruturar a fé do crente. Essa doxologia, obviamente, é matéria de revelação, porque não é de fatos conhecidos. A Bíblia é composta de fatos que são conhecidos, o escritor é inspirado por Deus e assiste o que está acontecendo e narra, e escreve o que está acontecendo. Por exemplo, Atos dos Apóstolos é um livro que tem essa característica, porque ele foi escrito baseado no depoimento de pessoas, e a partir de um certo momento, o próprio Lucas foi testemunha ocular dos fatos. Ele estava inspirado por Deus para escrever, mas aquilo que ele escreveu não era matéria de revelação. Matéria de revelação, muitas vezes tem a característica de anunciar coisas que efetivamente estão escondidas dos nossos olhos. Nós não temos como saber dessas coisas sem que alguém revele, e não temos condições de inventar uma coisa tão bem elaborada. Não é? Então, quando olhamos para este texto especialmente, nós estamos tratando de matéria de revelação. E aqui nesta oração, Paulo louva a Deus pelo que Deus fez através de Cristo e lembra aos crentes do seu status e dos privilégios em Cristo. A bênção de Paulo destaca os papéis do Pai, do Filho e do Espírito. Está lá? Porque a televisão está piscando aqui. Ela está piscando. A primeira bênção que está mencionada aí é no versículo de número 3. E ressalta o papel de Deus o Pai. Vamos ler juntos?
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Muito bem. Parando aí para dizer bendito. O que é bendito? Bendito é exaltado, bendito é louvado, bendito é engrandecido, bendito é toda forma de adoração possível. Paulo está adorando o Senhor, porque o Senhor fez alguma coisa. O que o Senhor fez neste versículo que nós lemos? Vocês podem me ajudar? O que o Senhor fez? Olhe a sua Bíblia para ver o que o Senhor fez. Ele tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. Onde? Nas regiões celestes. De que forma? Em Cristo. Eu quero fazer uma declaração aqui. Que na compreensão do apóstolo Paulo, nós não somos as principais figuras da história. Na mente do apóstolo Paulo, Jesus é a figura principal da história. Nós somos coadjuvantes. Sabe quando a pessoa recebe um Oscar por um papel secundário? Não é? Ela recebeu um Oscar, mas ela não era a pessoa principal. Ela era de um papel secundário. Nós somos do papel secundário. Jesus Cristo é o papel principal. Sempre. De todo lado que você olhar, Jesus Cristo é o centro da história de todas as coisas. Tá bom? E nós somos coadjuvantes. Então, atores coadjuvantes. Muito bem. Para que a gente entre neste recinto onde Deus habita, é necessário que Ele derrame toda a sorte de bênçãos espirituais. Quais são as bênçãos espirituais? Bom, nós poderíamos elencar várias coisas que o apóstolo nos mostra. Mas eu queria lembrar que nós fomos alcançados pelo Espírito Santo de Deus, nós fomos convencidos do nosso pecado, nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nós fomos regenerados para crer, nós fomos justificados pelo sangue de Cristo, nós fomos trazidos para o seio de Deus. Então, um crente genuíno, não um religioso que vai na igreja, um crente genuíno, uma pessoa que teve um encontro real com Jesus Cristo, que foi quebrada, que foi humilhada diante do seu próprio pecado e aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, foi introduzida neste ambiente de Deus. Quando eu pergunto para você, onde é que Deus está? Você pode me responder assim: Deus está em toda parte. Há uma proposta do profeta Isaías que diz que Deus habita num alto e sublime trono, mas também habita com o contrito e abatido de espírito. Há uma frase de Jesus que diz assim: se alguém guardar os meus mandamentos, se alguém me amar e guardar os meus mandamentos, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, quando você pensa que para ser morada de Deus, Deus tem que limpar a casa, toda a sorte de bênçãos espirituais acaba se concentrando exatamente nesse expediente de Deus trazer para dentro da pessoa a sua presença, os seus dons. O apóstolo Paulo diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Quando ele põe numa pessoa, ele não tira. E nós vamos ver mais tarde por quê.
Então, esta é uma pálida ideia. É claro que a gente tem que aprofundar o assunto e a gente poderia ficar meio dia falando só disso aqui, indo mais precisamente nos termos técnicos, mas não é o caso aqui. Eu perguntei para o reverendo e ele disse assim que eu tenho pouco tempo. Então, olha o que um almoço não faz. Ele destrói a espiritualidade. E olha, vocês que têm que fazer almoço hoje, pelo amor de Deus, só pensem no almoço depois que saírem daqui. Não pensem agora. Não pensem agora. Lutem contra isso. Lutem contra isso. Ou então façam a seguinte proposta: bem, você paga o almoço. A segunda coisa está no verso de número 4. Nos escolheu nele quem? Em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Qual é o verbo que Paulo usa aqui? Deus fez o quê? Deus fez o quê? Escolheu. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você gosta de escolher? Você se sente no direito de escolher? Sente? Se te perguntam assim, qual é a cor que a gente vai pintar o quarto? Você diz assim, sei lá, qualquer uma. Ou você diz assim, eu quero branco. Ou eu quero uma cor palha. Ou eu quero uma cor forte. Você demonstra a sua escolha. Não é? Eu estou sentindo já os fornecedores buscando a pessoa para sugerir cores. Vocês ouviram o celular? É assim. O vendedor já está acionando aí para escolher a cor. Na verdade, a gente tem escolhas. Mas quem foi que nos construiu com escolhas? Foi Deus. Deus pode escolher? Deus pode escolher? Pode escolher. Qual é o tamanho de Deus e qual é o meu tamanho? Qual é o poder de escolha de Deus e qual é o meu poder de escolha? Eu posso dizer com toda a segurança, eu não concordo com Deus, Ele não tem o direito de escolher. Quem sou eu? Paulo pergunta, quem é você para discutir com o Senhor dos exércitos? É o Senhor quem está ligando, provavelmente. Rapaz, põe no silencioso. Você está atrapalhado com o celular aí. É importante para a gente pensar então no fato de que quando nós estamos olhando para Deus, nós temos que ver um Deus que nos criou com capacidade de escolha, ainda que a gente não consiga escolher a Ele, por causa do pecado. Mas Ele tem o direito de escolher. E quando a gente pensa por que Ele escolheu, Ele não escolheu para dar conforto. Ele não escolheu para dar posses. Ele não escolheu para dar benesses. O texto diz que Ele escolheu para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante Ele. Ou seja, uma vida de separação. Uma vida de separação do quê? Das pessoas? Não! Uma vida de separação daquilo que ofende a Ele. Uma separação daquilo que desobedece a Ele. Uma separação daquilo que estraga o relacionamento com Ele. Então nós temos dentro de nós coisas que estragam esse relacionamento. Nós temos inveja, malícia, nós temos coisas que ninguém sabe. A gente fica com essa cara de piedade, mas lá dentro é um poço de confusão. A gente sabe,
A gente se magoa, a gente perverte as coisas, a gente inventa, a gente é má. Nós somos maus. Por natureza, nós temos uma índole rebelde a Deus. Quer dizer, não é um ambiente legal. Entretanto, quando ele escolhe pessoas para fazer faxina nelas. E para elas se tornarem diferentes, com uma natureza que provém do próprio Senhor, imputada dentro dessas pessoas, a fim de que elas tenham uma comunicação constante com Ele, isenta de falha. E se houver alguma falha, a pessoa pode confessar a falha, que a relação é restabelecida, porque está dentro desse ambiente de graça. É um milagre que aconteceu na vida de uma pessoa assim. É um milagre. E aí, o texto nos diz que isso aconteceu em determinada ocasião. Qual foi a ocasião? Está lá. Qual foi a ocasião em que Deus escolheu? Eu e você não existíamos, o mundo não existia, as montanhas não existiam, e no entanto, se eu efetivamente cremos em Jesus Cristo, o nosso nominho estava lá. Vou pegar esse daqui porque eu quero. E eu queria pensar com você na seriedade que Deus põe esse assunto. Se Deus me chamou antes de criar todas as coisas, se Deus pôs o meu nome lá antes de criar todas as coisas, como é que Ele está levando isso? É a sério pra chuchu. Deus não está brincando. Deus não está brincando. Terceira coisa, continua aqui no verso 5, finzinho do 4 e começo do 5. E em amor, nos predestinou para Ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Em amor, nos predestinou para Ele. Tem gente que diz assim, não, Ele nos predestinou para ir para o céu. Não predestinou para ir para o céu. Predestinou para sermos amigos de Deus, para irmos contra o fluxo da humanidade. Predestinou para sofrermos as mesmas coisas que Jesus sofreu, o esculacho das pessoas, a ridicularização das pessoas, porque Ele nos colocou nesta terra como suas testemunhas. Quem lê o Antigo Testamento sabe que quando Deus chamou Israel, disse assim, vocês serão minhas testemunhas para todos os povos. É claro que o Filho de Deus vai ser acolhido por Ele quando falecer. Acabamos de ouvir isso pelo pregador que pregou lá. Não é verdade? Mas Ele nos coloca no nosso tempo, na nossa existência, no tempo da duração da nossa vida, para exalarmos o perfume da sua glória. Nós existimos para ser pessoas vexadas pelos outros. Nós existimos para exibir na nossa existência as bênçãos espirituais que Deus nos deu nas regiões celestiais em Cristo. Nós existimos para curtir Deus nesta terra, enquanto as outras pessoas curtem a si mesmas. O foco do crente não é ser religioso. O foco do crente é ser obediente ao Senhor e andar por fé nesta terra, sofrendo as consequências da sua fé.
se opondo aos saduceus desta vida, lutando para que a vontade de Deus se faça dentro da sua casa, lutando para que a vontade de Deus se faça no seu trabalho, na escola onde estuda, na empresa que dirige. Então, como nenhum de nós ia querer uma vida desse tipo, Deus teve que dizer assim: não, está contratado. Eu convoco você. Eu quero chamar a predestinação de uma santa convocação que parte do trono de Deus, exatamente para que a pessoa, durante o tempo da sua existência, que viva para a glória de Deus, custe o que custar, doa o que doer, ela é uma militante do reino de Deus. A gente vê com tanta facilidade militantes de diversas ideologias, e a gente se impressiona com o fato deles darem a própria vida por conta dessa forma de pensar. Mas nós, os crentes, não lembramos que Deus nos escalou no tempo da nossa existência para nós sermos peregrinos e forasteiros aqui. Quando Jesus Cristo estava falando dessas coisas, os discípulos disseram assim: ó, esse discurso é muito duro. Esse discurso é muito duro. Porque Jesus Cristo falou uma dessas: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Não negue a família, não negue isso, não negue aquilo. Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que ser uma pessoa boa neste mundo. Tem que fazer diferença neste mundo, é claro. Mas negar a mim mesmo é negar o direito que eu acho que tenho de viver como eu quero viver. Para viver do jeito que Deus quer que eu viva. Qual é o jeito que Deus quer que eu viva? Ele quer que eu viva dentro do mosteiro? Não, Ele quer que eu viva na sociedade. Mas quando a sociedade fala uma bobagem, eu me levanto e digo: não é assim, vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Você é ridículo. Glória a Deus porque eu sou ridículo. Glória a Deus porque eu sou ridículo. E eu quero continuar ridículo, confessando um Deus que você não enxerga com os olhos do corpo, mas que você enxerga com os olhos do coração. Aí, então, vocês podem observar que essa predestinação foi por misericórdia amorosa de Deus, não foi coisa de ditador, foi coisa de um senhor que é gerente de todas as coisas, que é governador de todas as coisas, e de forma amorosa, porque ele teve que doar Cristo para que isso acontecesse, não é? Foi por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. O beneplácito quer dizer que Deus teve grande prazer em fazer isso. Oh meu Deus, vou ter que colocar o Zé Carlos de Lima aqui. Não foi com esse espírito, não. Foi o contrário, ele disse assim: ai, que alegria ter ele aqui. É um pecador, vai nascer nos idos do século 20 depois de Cristo, mas eu vou perdoá-lo, porque eu quero isto, eu tenho esse ardor no coração de perdoar esta pessoa. Eu quero trazê-la para mim. Eu quero fazer dessa pessoa um luminar no meio da sociedade do tempo dele, ou do tempo dela. E o texto diz que isto foi grande prazer para Deus, segundo o beneplácito da sua vontade prazerosa. Que beneplácito é isso? Para louvor
da glória da sua graça. Ele concedeu a graça de forma gratuita. Isaías já dizia isso. Vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Quanto me custa crer em Cristo? Bom, Deus fez toda a obra, mas você precisa se arrepender e crer em Jesus Cristo. Aí entra a sua responsabilidade pessoal. Se Deus forçasse uma pessoa a ser salva, ele seria injusto. Mas Deus convence, Deus convida, Deus traz à luz o que a pessoa é e o que ela precisa receber. Então a pessoa abre o seu coração, a pessoa confessa Jesus Cristo, a pessoa se arrepende. Essa é a responsabilidade da pessoa. Então Deus fez 100% da obra de redenção e nós entramos com a nossa entrega. Não há nenhum por cento que a gente mereça ter. Mas a gente precisa entregar a vida. É um mistério. É um mistério. Mas é interessante que Deus concedeu sua graça gratuitamente no amado, derramando-a na forma de sabedoria e prudência. Quer dizer, Deus nos dá conhecimento desta doutrina toda. Por meio da sua misericórdia, por meio do derramamento da sua graça. A gente compreende que Jesus Cristo é Deus e é homem simultaneamente, duas naturezas numa pessoa só. A gente compreende e aceita pela fé que ele veio e a morte dele na cruz não foi uma execução comum, foi uma morte vicária, substitutiva. Então o meu castigo foi lançado no ombro dele. A sentença de condenação foi lançada no ombro dele. Eu merecia. Ele levou sobre si. De graça para mim. Entretanto, eu tenho que me entregar a isso. Esse é o preço que eu pago. E eu me torno uma pessoa sábia, conhecedora do plano redentor de Deus, e uma pessoa que aprende a conviver com a vida que Deus me deu. Mais uma coisa, diz o texto aí, que Deus desvendou, isso está mais adiante, verso 9, Deus desvendou o mistério da sua vontade de fazer convergir em Cristo todas as coisas do céu e da terra na dispensação da plenitude dos tempos. Quando a gente fala de plenitude dos tempos, é a hora certa do relógio de Deus. O apóstolo Paulo diz que Jesus veio na plenitude do tempo. Diz aos Gálatas isso. Quer dizer, na hora certa em que ele arranjou os povos, que fez todas as arrumações dos povos para que Jesus Cristo chegasse. É interessante isso. O interessante também é que ele deu um sonho para Nabucodonosor centenas de anos antes. E Nabucodonosor não compreendia o sonho. E Daniel foi lá, interpretou o sonho e disse assim, olha, depois desse povo vai ter esse povo, depois desse povo vai ter aquele povo, depois daquele povo vai ter aquele outro povo. Aí vem o escolhido. Aí vem a montanha, aí vem a pedra que não foi cortada e que implanta o reino de Deus e se torna montanha. Tudo isso é simbólico, mas quer dizer que enquanto ele estava conversando com Nabucodonosor por meio de um sonho, ele já estava contando que Jesus viria na hora do relógio dele. E a outra figura de plenitude do tempo é a figura que vai reunir
todas as coisas em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando fala disso, diz: e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Os dois grupos. Todos vão convergir em Cristo. Então, quando você pensa, a história está um caos, o Brasil está caminhando para a falência, comentários como esse que a gente ouve todo dia, o crente diz assim: Deus está governando a despeito dos homens, e nenhuma situação está fora do controle de Deus, porque Ele está fazendo todas as coisas convergirem em Jesus Cristo. O crente pensa assim. E eu não entendo. Parece um caos. Mas para Deus não tem nenhum caos. Ele está fazendo tudo convergir em Cristo. Para que naquele dia Jesus Cristo seja reconhecido como Senhor dos senhores. Então, é para os crentes que o Pai desvendou esse mistério de fazer convergir em Cristo todas as coisas dos céus e da terra na dispensação da plenitude dos tempos. Reverendo, eu estou no meio da lição. Continuo ou paro? Ele me autorizou. Meninas, descansem do almoço. Hoje é jejum. Não, estou brincando. Por outro lado, você pode verificar que nenhuma ação que o papel do Senhor fez estava fora de Jesus Cristo. Em todos eles tinha Jesus Cristo no meio. Porque Jesus Cristo é o meio pelo qual Deus faz as coisas. Ele não conversa, de certa maneira, diretamente com a gente. Ele conversa por meio do Filho. Não é que Deus não tem amizade conosco, Deus nos ama. Deus nos ama, mas o papel dele nesse processo é o de ser sobre todos, estar em todos, agir sobre todos. Enquanto que o papel do Filho é ser a ponte. Jesus Cristo é a ponte. Quando o apóstolo Paulo fala de Jesus Cristo ser a ponte, Jesus é a ponte de criação de todas as coisas. Tudo foi criado por meio de Jesus e para Jesus. É como se ele dissesse assim: filho, eu quero te dar um presente. Está aqui o universo. O universo é teu. Os seres humanos são teus. Eu citei um versículo ali no sermão que dizia: todo aquele que o Pai me deu virá a mim. Então o Pai é o grande provedor, o Filho é aquele pelo qual todas as coisas chegam a acontecer. É por isso que quando Jesus Cristo ensinou a gente a orar, ele diz: tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome. Por quê? Porque ele é o mediador, porque ele é a ponte. Ele é a ponte. E o apóstolo Paulo diz que em Cristo nós temos a mediação das bênçãos espirituais nas regiões celestes que são provenientes de Deus o Pai. Em Jesus nós temos a efetivação dessa escolha do nosso ser pelo Pai. E é interessante que muitas vezes o crente coloca Jesus como coadjuvante e faz uma confusão doida, inclusive na oração. E diz assim: ó Senhor Jesus, meu Pai. Não, Jesus Cristo não é Pai, Jesus Cristo é irmão. Jesus Cristo não é o Pai é o Pai. Jesus Cristo é o Filho. Senhor Jesus, meu irmão, porque ele é o irmão. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o mediador.
Então, ainda que seja bonito, a gente diz assim, Jesus, Senhor, meu Pai. Então é uma confusão doida, não é? E tem crente que diz assim, eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, não, por favor. O Pai está lá recebendo a oração, mas o Filho é o canal e o Espírito Santo é aquele que te ajuda a orar, porque a gente não sabe orar como convém. A gente precisa de uma ajuda do próprio Deus para a gente saber orar. Então, às vezes, a gente faz um rolo doido na oração, não é? Às vezes a pessoa diz assim, ó Deus, então, que o Senhor seja louvado, amém. Peraí. E a mediação do Filho de Deus, cadê? Ainda que a pessoa no coração tenha dito em nome de Jesus, faltou na boca. Será que eu estou sendo legalista? Não, na verdade a gente precisa conhecer as funções de cada um. E Jesus disse, fala em meu nome, usa meu nome, eu te dou autoridade para usar o meu nome. Quando você falar com o Pai, fala no meu nome, pode falar. E quando a gente olha para a história, eu fico imaginando, voltando ao Zé Carlos de Lima, eu estou imaginando que ele é salvo, não é? Ele indica que é salvo, porque ele fala de Deus, assim com uma paixão. Então estou imaginando que só o Espírito de Deus e ele que sabe se ele é salvo ou não. Eu suspeito que ele seja. Aí o Senhor, estou imaginando também, diz assim, aí o Senhor diz assim com o filho, quero o Zé Carlos de Lima. Aí Jesus disse aí, assino embaixo e morro por ele. Assino embaixo e morro por ele. Estou brincando, vocês percebem que eu estou brincando? Mas ao mesmo tempo eu estou querendo fazer com que vocês pensem na responsabilidade com que Cristo tornou real o plano de Deus, o projeto de Deus. Quando Cristo diz assim, Pai, eu vou para a cruz. O Pai respondeu para ele. Isso não está escrito na Bíblia desse jeito, claro. Mas o Pai respondeu para ele, eu vou te honrar com o nome que está acima de todo nome. Então o que percebemos é que em Cristo nós temos a efetivação da escolha do nosso ser pelo Pai, decidida antes da fundação do mundo, de novo para sermos suas testemunhas, para termos uma vida limpa, para termos uma vida perdoada diante de Deus. Em Cristo, nós somos adotados como filhos de Deus, a exemplo dele próprio. Porque ele é filho legítimo, nós somos filhos adotados. Então, em Cristo Jesus, nós temos o direito de filhos. O apóstolo Paulo, quando trabalha essa ideia, diz que nós temos direito à herança de Jesus, como filhos. Ele é filho legítimo, mas nós fomos trazidos para a casa do Pai, como filhos com os direitos de Cristo, mas com o objetivo também de sermos, de crescermos, de desenvolvermos segundo a imagem e semelhança dele. Então o objetivo desta vida em Cristo é da gente ficar parecido com Cristo, guardada a nossa individualidade. Vocês lembram? O sermão em que Moisés disse, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Não era o Deus das almas, era o Deus da personalidade, era o Deus da pessoa. A sua pessoa é mantida. A sua individualidade é mantida. Então, como filhos adotados, temos herança,
mantendo a individualidade. Em Cristo nós temos a graça gratuita de Deus, mediante a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados. Aí entra a obra direta do Filho. Porque até então ele estava sendo mediador das coisas que o Pai estava disparando na nossa direção. Agora, o Filho toma a atitude, não é? De redimir pelo sangue, de aplicar a graça de Deus na vida das pessoas mediante o derramamento do seu sangue e, consequentemente, a remissão de pecados. Toda vez que a gente pratica a ceia do Senhor, a gente recorda que é o sangue que tira pecado, sangue inocente que tira pecado. Então, Cristo exerce isto. Cristo exerce isso. A próxima coisa que o texto nos diz é que em Cristo, verso 11, nós fomos feitos herança. Nós fomos feitos herança para louvor de sua glória. O que é herança? É o legado. Nós somos o legado de Cristo nesta terra. Nós somos o legado, nós somos o povo que Ele deixou aqui para representá-lo. Então, quando uma pessoa tem uma necessidade, você que é um crente, você que é luz para as nações, você que é luz colocada no cume de um monte, você que é sal, você diz assim, um momentinho que eu vou acionar o Criador do universo, porque eu sou dele, e ele está disponível para mim. Quem permitiu isso foi o Senhor Jesus. Porque nós fomos feitos herança para louvor da sua glória. E nós estamos chegando no finalzinho. O apóstolo Paulo aqui, nesse hino, ele deu muito mais ênfase ao trabalho do Pai e ao trabalho do Filho. Mas ele também deu uma pequena ênfase ao trabalho do Espírito Santo. Ele vai tratar das coisas do Espírito Santo mais à frente na carta, e ele vai tratar também das coisas do Espírito em textos como 1 Coríntios 12, 13, 14, ele vai lidar com as coisas do Espírito em Gálatas, não é? Mas aqui ele concentrou poucas coisas, não menos importantes, porque elas são agora na vida prática do crente. Primeira coisa é, fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Sabe o que é o selo de uma autoridade? Quando a autoridade escreve uma lei, escreve uma carta, escreve uma decisão, ele coloca o selo dele. Aquela cera que se derrete e aquele carimbo que vem dizendo que aquilo é autêntico. Quando Jesus Cristo entrou na tua vida, meu caro, o Espírito Santo veio atrás e lacrou. Esse aqui é do Senhor. Mas, pastor, e se o crente desistir da igreja? E se o crente porventura deixar de ler a Bíblia, for um crente negligente, for uma pessoa assim, que sabe, é um água com açúcar, não é nem sal, não é nem luz, é água com açúcar. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Esse crente vai apanhar.
de Deus. Porque Deus trata os seus filhos com disciplina também. O escritor aos Hebreus disse assim: olha, não desmaies quando você é reprovado pelo Senhor, porque o Senhor disciplina quem ama. Teve um aluno da faculdade que disse assim: pastor, o senhor está errado, professor, o senhor está errado. Deus é amor, Deus não bate. Eu falei, não? O que aconteceu com Davi quando ele pecou com Batseba? Deus, mantém a vida do meu primogênito com Batseba. Não. Bom, agora não adianta mais chorar. Morreu? Morreu. Vamos viver. Só que Deus disse para ele: nunca mais a espada vai sair da tua casa. Então Davi foi um homem segundo o coração de Deus, que teve que conviver com uma família sangrando, por causa do pecado dele. Vocês estão entendendo? Muitas vezes o crente diz assim: eu não sei por que Deus não me abençoa. Vai para Ele. Vai na direção dEle. Confessa pecados. Entrega a vida. Deixa Ele liderar. Ele para de castigar. Porque você é filho. Um pagão, ele não trata desse jeito. Mas o filho, ele trata. Leia o Salmo 73 para você ver. O crente estava em dúvida. Será que vale a pena seguir a Deus? Porque a gente apanha tanto, toda hora a gente está sendo disciplinado. E ele disse assim: eu olhava para os outros, nada acontece com eles, parece que a vida deles vai bem, prospera. E eu estava nesse ponto, quase desistindo, quando eu entrei no templo e eu vi o fim deles. Quando eu vi o fim deles, eu disse: que besta que eu sou. Não é isso que o salmista diz. Mas é quase isso que ele diz. Que bobo, que idiota eu sou. Só para concluir, nós fomos selados com o Santo Espírito, nós fomos lacrados com o Santo Espírito de Deus. E vem aí a afirmação bíblica. Só um momentinho, eu já termino. E diz assim, então, a questão: até quando ele vai lacrar a gente? O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate. Até quando Jesus Cristo voltar. Então a nossa vida vai passar. Nos últimos instantes da nossa vida nesta terra, não importa qual forma de morte a gente tenha, quem vai estar lá? O Espírito. E quando a gente fechar os olhos, o que o Espírito vai fazer? Bom, vamos colocar isso daqui no arquivo morto? Não! É aí que ele vai direcionar a nossa alma, a nossa vida, para o lugar onde Deus definiu que nós estaremos até que Jesus Cristo nos ressuscite. Então, eu fico impressionado com estas coisas, meus irmãos, o tempo todo, e eu encerro finalmente eu encerro, né? Dizendo que nós somos receptáculos de toda a bênção espiritual de Deus nas regiões celestes em Cristo. Nós recebemos os dons do Senhor, nós somos separados para Deus para uma vida de consagração e louvor. Nós somos dotados da sabedoria do Senhor, da sabedoria que vem do alto, da prudência que vem do Senhor, e nós somos guardados, lacrados, selados pelo Espírito da promessa, até que Ele nos resgate. Tem coisa melhor do que ser crente? Tem? A gente sofre nesta terra.
Mas não tem nada melhor do que ser amigo de Deus.